mamães! Hoje é o nosso terceiro vídeo da série Como Criar os Filhos Segundo a Bíblia. No nosso primeiro vídeo, nós falamos sobre o coração humano como o centro de controle da vida dos nossos filhos. No segundo vídeo, falamos sobre a importância de termos uma mensagem clara e correta sobre o Evangelho de Jesus Cristo e o quão importante é conseguirmos passar essa mensagem para os nossos filhos. Por isso hoje falaremos sobre como falar isso de uma forma que eles entendam. Existem alguns conselhos práticos que podem nos ajudar nessa tarefa e nós vamos falar sobre isso. O meu primeiro conselho é: ore. Nós mães temos uma grande responsabilidade, mas quem tem o poder do convencimento é o Espírito Santo de Deus. O nosso papel é plantar a semente do Evangelho, mas quem faz essa semente germinar, criar raiz e gerar frutos é o nosso Senhor. Agora outra coisa. Normalmente, as crianças têm dificuldade para compreender expressões que normalmente são usadas na igreja. Palavras como justificação, santificação, mortificação da carne, escravidão ao pecado, vida no espírito. Todas essas expressões soam como uma linguagem religiosa e para as nossas crianças é até mesmo enigmático. Então raciocinem comigo e acompanhem a lógica. Primeiro, a atitude e o comportamento dos nossos filhos dependem do que está no coração deles. Mas, naturalmente, o coração deles é inclinado para o mal. Por isso, nossos filhos precisam da graça de Deus para poderem ter um novo coração e, consequentemente, novos comportamentos. Um comportamento condizente com um comportamento cristão. Não de forma hipócrita, não de forma moralista, mas como fruto de uma verdadeira conversão. E uma verdadeira conversão não acontece sem um conhecimento claro do Evangelho da graça de Deus. E esses 4 pontos nós falamos nos primeiros vídeos, nos vídeos anteriores. O que eu acrescento agora é que daí vem a importância de compartilharmos os conceitos bíblicos com as crianças de um modo que elas entendam. E agora vem então o segundo conselho. O primeiro é orar e o segundo conselho: não misture histórias imaginárias com as histórias verdadeiras da Bíblia. Eu não estou dizendo que os seus filhos não podem usar a imaginação, usar a criatividade, nem que não devem ler livros fantasiosos ou assistir filmes de contos de fadas, histórias de super-heróis. Não, eu apenas estou dizendo que deve estar claro para a criança a diferença entre o fictício e a realidade. Eles e eu brincamos de fadas, de bruxas, nos fantasiamos, assistimos ficções, mas eu faço questão de deixar claro que aquilo não existe, que é só fruto da imaginação, que é uma brincadeirinha. E quando eu conto uma história da Bíblia, então eu faço questão de dizer que é um fato, que aconteceu de verdade. E que todo o conteúdo bíblico é real. E dessa forma, conforme o passar do tempo, vai ficando cada vez mais claro para a criança a diferença entre histórias imaginárias e as histórias verdadeiras da Bíblia. Quando nós fazemos essa diferença, o amor e a admiração da criança pelas narrativas bíblicas aumentam rapidamente. Terceiro conselho:
Ajude as crianças a relacionarem as histórias bíblicas usando expressão corporal. E esse conselho, na verdade, é para qualquer tipo de aprendizado, não somente para os conceitos bíblicos. A criança aprende melhor quando ela visualiza, quando ela palpa. Por isso, utilize figuras, interprete com teatrinhos, massa de modelar, desenhos, pinturas, desenhos animados. Dê exemplos com a realidade vivenciada pela criança. Use palavras do vocabulário dela. Peça para ela te contar a mesma história e o que ela aprendeu. Você vai ficou ali guardado, encucado. E eu sei que isso não é fácil. Dá trabalho, exige esforço, demanda tempo. Mas, mamães, vale a pena. Vamos pensar aqui. Quanto tempo as nossas crianças param para aprender na escola, na televisão e na internet? Eu não estou falando aprender coisas ruins. Não, você pode até dizer, não, mas meu filho só vê conteúdo bom, conteúdo de aprendizado, de lógica, de matemática, de linguística. Ok, eu não estou falando isso. Mas quanto tempo eles param para aprender essas coisas? Muitas horas, todos os dias. E quanto tempo elas param para aprender sobre a palavra de Deus? 1 ou 2 horinhas por semana na escola bíblica infantil da igreja? É uma concorrência desleal, não é mesmo? Porque é muito pouco. Então nós precisamos nos empenhar ao máximo. Eu não vou falar aqui do tempo ideal, porque cada mãe tem a sua rotina, a sua realidade. Eu apenas digo, faça o seu melhor. Invista em livros infantis cristãos, envolva a criança nas atividades da igreja, faça cultos domésticos e então reforce o aprendizado no cotidiano. É isso que a palavra de Deus diz. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 6 ao 9, diz assim: guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as às mãos, prenda-as à testa como lembrança. Escreva nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. O que quer dizer tudo isso? Aproveite todas as oportunidades. E para você saber mais sobre esse assunto e também ter outras dicas práticas, eu te indico o livro de Ted e Meg Tripp, intitulado Instruindo o Coração da Criança. No próximo vídeo, que será o último vídeo da série, ele não será baseado em nenhum livro, será baseado numa experiência pessoal minha e que eu desejo compartilhar com vocês, mamães cristãs. Deus abençoe, até mais!